Um pouquinho, paixão. Obrigada, meu amor. Já dividi automóveis. Ah, Fábio, é a primeira a entrar aqui. Que o dinheiro. Oi, Fábio. Oi, Fran. Oi, Anésio. Renata. Elaine. Como é que vocês estão, gente? Oi, Cati. Tô doida pra ver a tua música tocar mais. Ale, e aí, nega? Como é que estamos de 27 dias? Tô vendo, dia a dia tu firme e forte. Que legal. Oi, Elaine, bem-vinda. Oi, Bela Bambola Bonecas, é isso? Oi, Pati. Muito bem. Oi, Eliana. Sempre aqui, né? Ju. Oi, Ju. E aí? Como estamos? Vi que hoje tu fosse dar uma corrida. Fazer exercício físico é tudo na vida. Que bom, que bom. Oi, Jordana, tudo bom? Gosto muito do teu nome. Jordana é fino, é chique. Pois bem, people, vamos fazer a nossa conversa começar hoje. Hoje nós temos 2 lives, tem essa de agora e às 2 horas uma live com o Sebrae. E a gente vai falar de um tema que está super na moda hoje à tarde, que é Lifelong Learning, né? É um nome chique para uma vida em constante aprendizagem. Para mim é a base para a gente saber viver bem, é aprender sempre, né? Oi, Luciane, bem-vindos. Oi, Paula, Felipe, como é que vocês estão? Clínica Clair Miranda, Gabriela, Dani. Bom, vocês podem mandar perguntas por aqui pra gente ir conversando. Hoje eu trouxe eu trouxe 2 perguntas pra gente debater, conversar. Ontem teve um webinar com o Sebrae também. Foi a Kíria, né? A Kíria Maurer, que era a jornalista e hoje é mentora lá em São Paulo para produção de vídeos e tal. Ela é muito espetacular, né? Foi com o Luiz Gustavo, da agência Mito, e comigo e com o Luke, que representava o Sebrae na ocasião. E a gente foi conversando. Sempre espero as sextas ansiosa, principalmente nessa fase, suas lives são bálsamos. Ai, que fofa! Obrigada por esse carinho. Oi, Júlia! Mãezona. Ateliê de doces, delícia! Vocês e os brigadeiros e os doces mais bonitos. Muito bem. Tá, daí a gente estava conversando ontem sobre a questão da crise e tal. E uma das primeiras reflexões que sempre me vem à mente é que crise é uma coisa permanente. Elas têm nomes diferentes, levam um tempo diferente, mas elas não são de uma ocasião específica, elas são um contínuo. E elas são um contínuo se a gente parte do pressuposto de que a autopesquisa é um fundamento na direção da gente encontrar a nossa liberdade. Isso significa que quando a gente faz os nossos mergulhos em quem nós nos tornamos, para então a gente descobrir quem a gente vai viver provavelmente muitos movimentos de crise, né? É muito interessante que o que a gente está vivendo tem um nome, né? Que favorece o acesso àquilo que estava coberto e que agora está completamente visível para nós, né? Nas nossas relações no trabalho. E um dos assuntos... Ah, tua mãe aqui. Oi, Paula. Beijo. Tua mãe, gato. Massa. Oi, Marília. Oi, Cristiana. Cris maravilhosa. Flora linda. Deixa eu ver o que vocês estão me mandando aqui. Joana Rodrigão, oficial. Oi, Duda. Beijo. Inteligere Fisioterapia. Beleza, gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem por aqui. Então, assim, a primeira coisa que eu queria trabalhar com a gente, conversar, é isso, né? Não será que essa se apresenta como uma crise evidente, que tem nome, mas a crise não é algo que sempre esteve conosco, né? Não deve ser ela uma busca até, né? Eu que sempre falo que gosto de mudar e perseguir as minhas certezas, e quando eu falo de perseguir certezas é de contestar tudo aquilo em que eu acredito e que simplesmente não favorece a minha felicidade, o meu processo de evolução, a minha sensação de liberdade, né? E aí uma das frases que foram ditas ali foi muito interessante, porque dizia assim, ai, a Miriam, que massa! Miriam, eu vou aproveitar que tá assistindo, gente. Vocês estão vendo ali Ateliê Miriam Proenço, entrou. A Miriam foi quem fez o meu vestido de casamento.
E Miriam, eu doei meu vestido de casamento para uma causa, que é a causa da Lívia TLS. Ela tem atrofia muscular espinhal. E a gente vai doar esse vestido, vender o vestido em prol do caso dela. Ela precisa de 9 milhões em 4 meses, ela já tem 5 milhões e 300 mil. Vamos ver quanto é que a gente consegue com o vestido que a gente fez juntas para ajudar na causa dela. Queria te contar isso. Então, assim, o meu primeiro pressuposto na vida é basicamente que a crise é algo permanente quando eu persigo as minhas certezas, procuro pelas minhas inverdades, mergulho em quem eu sou, enfrentando quem eu me tornei. Porque a gente é reprimido ou é incentivado, estimulado diante da nossa natureza. E as crises, elas são a oportunidade do despertar daquilo que foi coberto, daquilo que foi escondido, daquilo que foi reprimido, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita, sobre quem a gente nasceu para ser. E isso vai passar por uma revisão sempre dos nossos princípios, dos nossos valores, né? Então as crises, elas têm uma potência muito poderosa. E eu escrevi ontem para o jornal, vai sair entre hoje e amanhã, depois eu compartilho com a gente. E o nome da matéria é como é? Eu te amo, crise. Como é que foi, vida? O nome que eu usei? Com todo o meu amor, crise. Alguma coisa assim, todo o meu amor por você, crise. Dizendo o quanto para mim é importante que aconteçam momentos que favorecem o despertar daquilo que foi reprimido dentro de mim, que fez com que eu me tornasse naquilo que eu não sou, me tornasse aquilo que eu não sou, me dando a oportunidade de finalmente escutar aquilo que eu acredito, a minha intuição, e descobrir a partir disso como é que é viver e como que se configuraria uma vida que eu respeito, né? Parece que as emoções estão mais expostas para nós mesmos e para os que convivem conosco, claro, né? Todo o processo de imersão, ele favorece esse despertar, né? Esse desmascarar. Então, acaba por inflamar aquilo que antes estava diluído, né? O que a gente consegue e o que uma crise faz a crise é uma catalisadora e uma imersão é mais ainda. A gente fica mais cansado, a gente fica com menos energia para se defender e com menos espaço para diluir o que a gente acredita, né? Então, se a gente tem uma rotina em que a gente vive dentro de um fluxo já conhecido, a tendência é que a vida não mude nada, né? Então, por que a crise é tão massa? Tem uma frase que a gente sempre diz, né? Eu quero sair disso, eu quero sair dessa. E uma crise é o primeiro anúncio de que nós sairemos dessa. E não estou falando especificamente da pandemia, estou falando de sair dessa, sair disso que a gente sente dentro de nós, de qualquer que seja a angústia. Finalmente, quando a crise aparece, ela bate na porta para dizer, chegou a hora da transformação, é o momento inesquecível. Muitas pessoas eu acredito, muitos de nós vão dizer assim, a minha vida antes e depois dessa crise que a gente está vivendo, né? Então, a crise, ela é um convite muito espetacular ao movimento de autopesquisa e eu dou muito valor a isso. E esse era um primeiro ponto importante da nossa conversa de hoje, né? Oi, Vanessa, falamos muito do ponto de vista financeiro durante a crise, mas gostaria de dicas de como trabalhar o emocional da equipe nesse momento difícil. Ansiedade, medos e insegurança. Rodrigão, que top a pergunta, né? Porque assim, eu sinto... Uma pessoa falou assim pra mim, a minha empresa diminuiu 1/3 em uma semana de crise do que a gente está passando, né? E eu dei uma resposta que eu considero relativamente dura, mas foi como se fosse uma pergunta, né? Eu disse pra ela assim, não será que a tua empresa tinha que ter esse tamanho? Será que eventualmente a gente cresce de forma insustentável? Porque eu acredito profundamente que deveria ser o ideal ou até desejável do ponto de vista econômico, do ponto de vista da vida, que a gente pudesse parar um tempo todo ano, né? Eu sei que a gente tem as férias, assim, mas eu digo um tempo de análise, um tempo de estudo, um tempo de relacionamento mesmo. Os medos que aparecem hoje, eles sempre estiveram lá. E esse é um ponto importante. As crises, elas só manifestam algo que já existia. Não há pessoas que estão tranquilas, não há pessoas que estão estáveis, surfando tranquilamente no mar ali. Tranquilamente eu não diria, porque há sensibilidade e fraternismo nas horas de crise, né?
Mas não há pessoas que lidam melhor com esses momentos, parece com menos medo ou com mais habilidade. Então, na conversa de ontem, lá no webinar do Sebrae, uma pessoa falou assim, eu tenho cursos online para vender, mas não está vendendo agora, as pessoas disseram que não vão fazer. Quando a gente não consegue alguns resultados, as crises elas só ampliam essa visão, elas não diluem o resultado, elas demonstram que há efetivamente necessidade de um mergulho mais profundo nos resultados. E as emoções, elas são algo que a gente deve revisitar, conversar, estruturar, pesquisar, dar as boas-vindas sempre. A primeira coisa que eu sempre falo quando alguém conversa comigo e diz que está confuso, que está perdido, que está com ansiedade, que está com medo, é que essa é provavelmente a melhor notícia que a pessoa poderia me trazer. Porque significa o anunciar de uma angústia que fatalmente antecipa uma transformação positiva. Toda angústia, ela nos prepara a viver um enfrentamento. Então, quando a gente sente medo, é porque significa que a gente precisa confessar alguns segredos, que a gente precisa falar de algumas insatisfações. Então, dentro do ambiente de trabalho e em casa, o espaço para escutar o que os sentimentos significam e para dar espaço às confissões sobre o nível de satisfação, sobre como a nossa qualidade de vida está, sobre o que a gente espera que aconteça, né? Lembrando sempre que a busca pela autonomia, na minha visão, deve ser uma das coisas que devem receber o nosso maior investimento durante toda a nossa vida. E quando a gente fala de busca por autonomia, é de um despertar da consciência de que como a gente se sente é a nossa responsabilidade. Que o universo e as crises e as pessoas, elas nos provocam ao desenvolver a capacidade de reagir melhor às coisas. Então, a pessoa que tem autonomia, ela consegue compreender que como ela reage às coisas é a responsabilidade dela. É como se fosse desenvolver um intraempreendedorismo, intra, né? Como é que eu posso administrar as coisas que acontecem? Como é que eu posso lidar? Para que a gente não encontre culpados, é importante que a gente verifique o que dentro de nós não está bem feito, bem claro, bem estabelecido. Então a pergunta para a gente hoje e para mim sempre foi, em qualquer crise que se apresentou, que eu tanto gosto e tanto admiro, o que essa crise me convida a desenvolver? Quais são as habilidades que eu ainda não tenho? Qual é o convite? Qual é o despertar de alguma coisa que reside em mim, que precisa de mais atenção nesse momento para que eu possa lidar melhor com qualquer crise que apareça, né? Eu vejo assim, uma menina ontem também no webinar falou, qual seria a dica? Eu tô abrindo a minha empresa agora, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, tenha fluxo de caixa, né? Garanta que você não vai gastar todo o dinheiro agora, segura alguma coisa, né? Não só agora, eu digo sempre, né? E porque a preparação, a precaução, a prevenção faz parte de uma vida que se estrutura para conseguir surfar bem uma onda, né? Então é questionar-se e fazer com que a equipe se pergunte quais são as habilidades necessárias e como a empresa pode contribuir para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Lembrando que o lidar com as coisas é uma responsabilidade individual. A empresa, os amigos, a família contribuem para ampliar a nossa visão sobre como lidar com as coisas, mas ninguém é responsável por nos fazer sentir melhores, né? A responsabilidade é nossa. Agora, o compartilhamento contribui para que a gente enxergue alternativas melhores, né? Deixa eu ver o que mais. Estamos no intensivão sobre nós mesmos. Que lindo, é isso mesmo. Oi, Edilson, bem-vindo! Legal, também não te esqueço. Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa. Samara, beijo. Amanda, te amo, nega. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Oi, Mi. Oi, João. Oi, Kelly. Eu tô super de boa nesse momento. Fico até sem querer falar muito pra geral, não pensar, nossa, que louca. Eu sinto que é um momento de silêncio, de introspecção, de observar reações, de contribuir à medida que as demandas chegarem, de permitir que o livre-arbítrio seja desenvolvido por cada um, para que cada um faça as escolhas que considera mais interessantes. Porque nós somos livres para escolher aquilo que fica, que a gente acredita, né? É um momento de revisão de princípios e valores e a gente não precisa opinar, a gente deve viver aquilo que a gente acredita e, na minha visão, com a maior discrição possível, porque eu acredito que enquanto as coisas não têm uma visão clara,
o que a gente deve fazer é experimentar os nossos sentimentos, até que a gente possa despertar para uma opinião efetiva. E aí nos colocar sempre à disposição do mundo e permitir-se viver o que está sendo vivido agora, né? Como fomos forçados a parar, não nos sentimos culpados de parar, de estarmos em casa com os filhos. O que antes dessa pandemia nos fazia sentir culpados em parar. Eu lembro que a primeira live que eu fiz, eu falei sobre a gente agora tá preso em casa, mas nunca se sentiu tão livre para falar sobre o que a gente sonha ou sobre a nossa intuição, né? E de alguma forma isso é muito forte, porque essas prisões, elas existem. Dessa vez se tornou literal, porque a gente está mais em casa, né? Mas elas existem dentro de nós. E quando a gente em casa fica, e quando a gente pode parar, como se houvesse uma permissão do pai e da mãe, né? Agora você pode brincar, saiu o castigo. Parece que a gente consegue ficar com mais clareza sobre o que de fato é essencial para nós, né? Mas sempre tem algo que eu possa evoluir. Tudo me traz uma super oportunidade de melhorar. Meu nome é Patrícia, fiz os 27 dias ano passado. Eu lembro de ti, nega. Você é luz, ilumina as nossas ideias. Obrigada. Oi, Nathalie. Oi. Beijo. Linda. Beijo, Fábio. Tesouro é você. Valeu, Fábio. Abração pra ti também. Tá. Aí o que eu disse que ia falar sobre ontem, que é um ponto importante, é que houve um momento em que saiu a seguinte frase. Agora é um momento de incertezas. Agora é um momento de inseguranças sobre o futuro, porque a gente não sabe sobre o dia de amanhã. E aí eu fiquei, na hora que eu escutei isso, eu pensei assim, mas que louco, né? Que a gente eventualmente tem a sensação de que nós estamos seguros ou com certezas em algum momento da vida. Hoje no grupo do Life, o Marcos mandou uma música, que a gente estava falando sobre as inteligências e tal, daí ele mandou um vídeo do Jorge Aragão com uma mega orquestra, tocando Ave Maria no cavaquinho, em todos os instrumentos, e a gente falando sobre a nossa inteligência musical, que é baixa. E aí eu lembrei muito do meu irmão, porque como ele tocava cavaquinho, as minhas orações, especialmente no início do luto, eram todos escutando Ave Maria no cavaquinho. Então sempre me emociona, sempre me faz chorar. É muito bonito, sabe? E realmente eu tinha uma fantasia e uma ilusão, especialmente antes do falecimento do Júnior, que foi a maior crise que eu já vivi, com certeza. Eu pensei assim, como é que antes eu achava que eu podia saber ou estruturar muita coisa sobre o futuro, né? Como é que eu criei dentro da minha cabeça a fantasia mesmo de que eu sei sobre o que vai acontecer amanhã, né? Foi um movimento, e acredito que continua sendo dentro de mim, um movimento desse deixar as coisas seguirem o seu fluxo, sem tentar controlar as coisas, mas procurando viver as coisas conforme as minhas necessidades, correspondendo aos princípios e aos valores que são mais essenciais. Mas eu tenho cada vez mais me permitido compreender que o controle é uma fantasia e é uma ilusão, assim como as certezas, porque de fato não é agora, mas a gente nunca teve certeza sobre amanhã, sobre nada, né? Essa coisa da gente garantir que vai ter ou um dinheiro entrando, ou saúde, ou todo mundo vivo, ou as coisas sempre funcionando, é um pensamento meio catastrófico, mas ao mesmo tempo ele é libertador, né? Porque a gente passa a compreender e a viver com base na finitude, com base na compreensão de que há um momento em que as coisas não serão mais como elas sempre foram. E vai dizer que isso não é bonito, né? Quando eu escrevi Todo o Meu Amor por Você, Crise, eu escrevi dizendo que quando a gente passa por uma crise e as coisas não são mais como elas eram, eu vou incontestavelmente descobrir mais sobre mim mesma. E isso vai me expandir. E o meu mantra, minha meta, meu sonho, minha missão na vida é evoluir e expandir minha consciência. Então, como não dar as boas-vindas àquilo que contesta aquilo que eu sempre acreditei? Por isso eu tento fazer esse movimento permanentemente, né? Pegar as minhas crenças e questionar, será que é isso? Será que é, né? Olha que legal, olha que massa. Tá, eu vou começar em julho uma nova graduação, que é de design gráfico, que sempre foi um sonho. Eu fiz a minha inscrição em fevereiro, março. E aí, tô super na ansiedade de começar, porque eu sei que é um hobby. Dizem muitos que a nossa missão de vida tá ali escondida em alguns dos nossos hobbies, né?
E eu amo o que eu faço e o design sempre esteve presente, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma graduação. Mais uns cursos, assim, livres, né? E eu sei que eu decidi fazer um curso com um cara que chama Sagi Raviv. Eu acho que o pessoal do design conhece, provavelmente. Esse cara, ele trabalha numa agência em Nova York, ele é um cara de Israel, ele é sócio de uma agência muito famosa de Nova York, e de uma agência de publicidade, né? E a empresa e a agência dele desenharam a logomarca da National Geographic, da NBC, do US Open, do Animal Planet, tipo, massa, sabe? Coisas imensas. Aí eu comecei a fazer o curso com ele ontem. E a tarefa agora é compartilhar com a turma quem são as minhas inspirações de design. E eu assim, meu Deus, quem são as minhas inspirações de design, entende? E aí eu falei, nossa, que massa! Alguém tá me fazendo uma pergunta que tem relação com algo que me inspira e que me interessa e eu não sei a resposta. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que descobrir, eu vou me expandir. Eu tenho uma outra noção. Eu falei pro Ricardo, eu falei, putz, eu não sei se tem a ver com design, mas eu gosto muito de uma obra de arte que tem lá no Louvre, que é a Vitória de Samotrácia. Eu gosto muito do Homem Vitruviano, mas assim, não é exatamente design, mas é onde eu penso a minha cabeça para arte. Daí eu falei de um arquiteto que eu admiro, que eu nem sei porque que admiro ele, mas eu conheci há muitos anos, que é o Philip Stark. Daí eu falei, tá, mas nada disso é design, quer dizer, quais são as pessoas que trabalham com design que vão me inspirar? É um universo tão novo, tão diferente, tão para além, que vai despertando na gente, vai expandindo a gente. Então, as crises, elas não necessariamente passam só por um processo de dor, elas passam por um processo de não saber. E quando eu não sei, quando as certezas vão embora, eu finalmente entro num fluxo de autodescoberta e de expansão, entende? Então, esse é um pressuposto tão poderoso e tão filosófico. Putz, a filosofia existe há tanto tempo e sempre nos provocou a frase do só sei que nada sei, né? E partindo do só sei que nada sei, viver a vida na sua intensidade, respeitando a nossa natureza, procurando descobrir, desbravar para além daquilo que a gente já sabe sobre nós, né? Tudo é design, nega. Tu vai transcender nesse novo momento. Não, tudo é design, né? E você tem design de onde você mora, você tem design de marca, você tem design da vida, né? Bem isso. Minha inspiração é Andy Warhol. Ah, vou olhar, o mago do design, meu ídolo, massa. Tu é designer gráfica, designer de vida, te entendo. O maior aprendizado pra mim está sendo esse, de não ter controle de nada e de viver o agora. Não é, Rê? Tu até me mandar essa mensagem, não te respondi ainda, sobre como é que eu tô vivendo esse momento todo, seguindo o fluxo das coisas, perguntando pra mim, como eu sempre pergunto, quais são as minhas necessidades. Como tu me conhece há bastante tempo, aí tu sabe que eu sou uma grande apaixonada pelos momentos de transformação. Esses momentos de transformação, eles têm um preço. Isso que é o mais forte, né? Algumas folhas caem para que outras nasçam. E esse é o movimento da vida, né? O movimento de existir, essa percepção e o respeito a essa compreensão da finitude, que algumas folhas caem para que outras nasçam, né? Então, basicamente assim, sabe? E eu tenho procurado fazer o que sempre fiz, né? O meu despertar de uma vida com cada vez mais leveza, com cada vez mais autodescoberta, perguntando o que eu posso crescer, o que eu posso melhorar. Pois é, quando foi que tivemos essa certeza? Vejo esse momento como uma chamada realidade que não há garantias e certezas de nada na vida. Eu também penso assim. Sua experiência de vida nesse curso do Sebrae foi muito importante e positiva. Obrigada, Fábio. Turma 37, oi Wagner! Melhor fotógrafo total até hoje dos cursos. Acompanhei você na live do Sebrae sobre o curso de Liderança, Comunicação e Relacionamento. Esse curso é muito massa, né, Fábio? Então, assim, people, a minha incrível pensar dessa maneira, ver a crise como autodescoberta, com certeza. E estão todos conectados, sem dúvida, né? A questão, assim, a primeira pergunta é essa, e depois um pouco sobre o que é essencial à vida, né? Será que a gente tem coragem? Eu lembro que quando eu abri a empresa, a minha primeira pergunta para mim mesma foi assim: eu sou capaz de fechar meu negócio? Eu sou capaz de um dia, se for necessário, não depender única e exclusivamente do que eu vou descobrir aqui dentro? Porque eu acredito que à medida que eu dependo de algo, aquilo me aprisiona, né? Então sempre o meu pensamento foi: o que
vai para além daquilo que eu já sei. Eu sou capaz de, se necessário, avaliar se aquilo que eu escolhi para minha vida hoje continua sendo necessário a mim e ao mundo que me cerca. Eu tenho a capacidade de fechar, eu tenho a capacidade de mudar, porque senão é perigoso a nossa liberdade, tu entendes? Aí eu não consigo mais desfrutar das coisas porque me sinto presa nas responsabilidades e nas obrigações que eu adquiro à medida que dependo daquilo que eu escolho, né? Gente, é lógico que isso é um desafio de uma vida inteira, na minha opinião. De não depender de nenhuma escolha, sabe? Porque tudo é uma troca, eu sei. Mas talvez esse seja o nosso principal desafio. Saber olhar para as coisas. Até uma pessoa me perguntou assim no direct: eu tô num trabalho que não me faz feliz, eu já queria sair do trabalho, mas eu acho que agora não é hora de eu me jogar, né? E eu pensei na hora que eu escutei: agora é hora de se jogar, né? Agora quando há uma crise, né, é sempre um momento de falar: e aí? Eu não posso passar a minha vida inteira levando a minha vida em paralelo com o que é a vida do outro, que são as escolhas eventualmente do trabalho onde eu tô, né, da relação a qual eu estou servindo nesse momento, mas que não está me trazendo contentamento e nem expansão, né? Vínhamos doentes... Oi, Mi. Oi, Marinês. Vínhamos doentes antes da pandemia, ansiosos, nervosos, deprimidos. Aqui nesse momento podemos achar a cura. Eu penso, sem dúvida. Olhando para dentro, nos conectando com o nosso eu. Priscila. Vanessa, você é muito necessária. Linda, obrigada. Obrigada por esse amor, por esse carinho. Então, assim, ó... Para mim, a reflexão de hoje é essa. Porque a gente vive em função de algo externo a nós que nos deixa seguros, como desenvolver uma segurança interna, né? Será que a gente está preso às nossas escolhas e por isso a gente não consegue desfrutar delas, né? De onde nasceram as nossas certezas e por que a gente não começa a perseguir as nossas certezas questionando uma a uma, para que, em podendo e construindo o desapego sobre as coisas, poder ser livre para desfrutar de quem a gente é e finalmente ser quem a gente nasceu para ser, apesar do que a gente se tornou e enfrentando o que a gente se tornou, né? Obrigada. Ai, fofa, né? Obrigada mesmo, Flora linda também, Manuela. Vá, sua linda, acabei de ver você e seu filho no Jornal do Almoço. A Laine comentou que ia passar hoje, eu queria assistir, então já passou, vejo na reprise depois. Gostosinho. Rodrigão, Van, tenho a percepção de que o terceiro setor foi meio desestabilizado, pelo que acompanho aqui em São Paulo. No entanto, a sociedade acabou sendo bem amparada pela comunidade. O que você acha disso? Rodrigão, tuas perguntas são muito boas. Olha, se alguém perguntar pra gente se a gente sente medo sobre o que está acontecendo, eu não sinto. Porque eu tenho muita compaixão. Lembra que a gente fala bastante de compaixão aqui, né? Compaixão é quando a gente olha para o outro, não com um olhar de pena, com um olhar de coitado. A gente olha para o outro com um olhar de você dá conta, né? De tu és forte, tu consegues carregar o que te acontece. E eu sempre acredito no ser humano como o ser capaz de, em fazendo seus enfrentamentos, capaz de crescer, de evoluir. Mas se eu não acreditasse nisso, eu não faria isso comigo e não teria um negócio como eu tenho, tu entende? Que tem instrumentos para ajudar a gente a expandir a nossa visão sobre as nossas escolhas e ter coragem de enfrentar as inverdades, né? Então, eu olho a comunidade e sempre vejo nela que há, entre todos nós, e nós somos capazes dessa compaixão. Então, quando eu olho o mundo, eu falo, não tenhamos medo, não precisa. Porque o ser humano, na sua natureza mais autêntica, ele tem compaixão do outro. E tendo compaixão, ele também consegue discernir o que é vitimização e o que é necessidade real, né? E quando existe uma necessidade real, não há quem abra mão de estar ali para ajudar, entende? Então, o Júnior, que é esse meu irmão que faleceu, ele era um cara de compaixão impressionante. Esse é mais um aprendizado, tô pensando nisso agora sobre ele. O meu irmão, ele nunca gostava de mimimi, assim. Ele era um cara que cobrava que eu tivesse firmeza de posicionamento, de propósito. Ele foi uma pessoa que me ajudou e me educou. Os meus irmãos, minha família, né? Eu nasci muito tempo depois deles. Então, eles me ajudaram muito nisso.
Mas quando era real, que eu realmente não estava dando conta, eles se juntavam, Júnior, Juliano, em volta de mim para me orientar, me ajudar, me dar a estrutura, dar a mão, não no sentido de fazer o caminho por mim, mas de debater, de mostrar que se eu fosse capaz de enfrentar as coisas, se eu segurasse a minha onda, que eu seria capaz de manter a minha integridade, de sustentar minha dignidade diante das coisas e de expandir quem eu sou como ser humano. Então, quando a gente sentir medo, a gente tem que lembrar de ter compaixão de nós. E ter compaixão da gente não é a gente se vitimizar, é a gente se fortalecer, olhar a crise como um grande treinador, né? Pô, eu sempre penso no Nelson Mandela. Este homem ficou 27 anos preso, saiu como presidente da África do Sul e poderia ter usado de todo tipo de subterfúgio para se vingar, para fazer coisas que não mudariam a humanidade, mas esse cara saiu com compaixão dele e do ser humano que estava em volta. Né? Tem um filme dele um filme que conta a história da saída dele da prisão, que é o Invictus, animal, muito massa, super sugiro esse filme, em que fica evidente que há momentos em que dizer não, momentos em que dar liberdade faz com que o outro saia da posição de vítima e se torne um grande autor das coisas, um grande líder, né? Então, eu vejo que a comunidade, que somos nós, está preparada para desenvolver compaixão à medida que sair da posição de vítima e perceber-se forte o suficiente para enfrentar o que for necessário. E o que vier será necessário à nossa expansão, entende? E aí, em utilizando desse treino para fortalecer quem a gente é individualmente, a comunidade vai se fortalecer e vai ter estrutura para de fato ajudar aqueles que não têm a mesma condição que nós temos, nem de consciência, nem de necessidades básicas, sabe? Isso faz tanto sentido quando estamos motivados a viver a abundância no universo e, é claro, com aquela coragem para o enfrentamento. Valeu, Suelen. Ai, linda. Beijo. Agora eu vi Suelen Stecanella. Obrigada, people. Sim, eu como mudei a minha vida, trabalho e sempre acreditei no desapego. Tem que ser. A gente tem que ser capaz de perguntar as coisas. Consigo fechar a empresa? Eu sei que não é fácil. Tem várias coisas que eu não consigo fechar, sabe? Mas a empresa foi uma coisa que eu sempre pensei. E se eu quiser expandir, se eu quiser ser diferente, e se for para um caminho desconhecido, eu tenho coragem de questionar a Vanessa que eu me tornei? Eu consigo me olhar no espelho e pensar, ok, te conheço até aqui, o que existe além de ti, Vanessa, que eu ainda não sei? Essas são as respostas que eu quero descobrir, né, para novas perguntas que ainda vão me fazer. People, seguinte, hoje à tarde, daqui a pouquinho, às 2h, tem outra live. Dessa vez a gente vai falar com o Sebrae sobre Lifelong Learning, muito tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, talvez até repita algumas das coisas ali, mas quero convidar a gente para assistir, tá pelo perfil do Sebrae mesmo, mas eu vou entrar às 2h junto. Quero muito agradecer que a gente está sempre aqui. Quero dizer que no dia 4 de maio, fiquem de olho, tem o lançamento da turma 39 do 27 Dias para Mudar a Minha Vida, que é o nosso curso online, que é espetacular, turma 39 já. Estamos em 14 países e em todos os estados do Brasil, isso é animal. Logo mais também abre a inscrição da turma 76 do Life, que será online até ser presencial, e isso é super novidade. A 75 já está sendo assim, e vou preparar a 76 para ser da mesma maneira. E quero, assim, convidar a gente a entrar no site, é vanessatobias.com.br, e lá tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae, que eu tô falando aqui hoje, por quem eu tenho muita gratidão. Uma instituição que sempre me ajudou demais. Obrigada a todos nós, tá? Obrigada, nega, pela indicação do 27 Dias. Valeu, Luciane, valeu, Juninho, Alessandra, Rodrigão. A compaixão nos traz lucidez. Valeu, Fábia. Adoro e me inspiro cada dia mais. Sensacional. Um beijo carinhoso, um bom final de semana. Nos stories, logo mais, eu compartilho a matéria que eu comentei aqui também, tá? Um beijo, people. Até daqui a pouco.